Olá, minhas besties, Heloísa de volta, né? Porque a entrevista dos gêmeos ela não pôde vir. Mais um episódio, a gente vai começar a gravar. Heloísa Félix, bem-vinda! Oi, gente. Vamos apresentar a nossa convidada, psicóloga, terapeuta, de um assunto que eu acho muito importante da gente debater. Fernanda, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, né? É, nesse espaço de troca de conhecimento. Acho que a gente está sempre muito voltado para o atendimento, né? Ali no, Sim. seja dentro do consultório, no online. E eu acho que essa aqui é a oportunidade que tem para compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, Essa é a né? ideia, né, gente? Isso. Levar informação boa. Sim. E antes de tudo isso, vamos lá se inscrever no canal, Isso. compartilhar, curtir, comentem, Isso. gente. Eu preciso do comentário de vocês para eu saber se E tá. ativem o sininho. Ative o sininho. Comentem se vocês estão gostando, se vocês querem que ela volte, porque aqui várias pessoas já voltaram e a gente continuou o assunto das dúvidas que as pessoas tinham, né? Vou Legal. deixar também o seu contato do Instagram Uhum. para as pessoas que querem seguir, conhecer seu trabalho, marcar uma consulta, vai ser bem bacana. Maravilha, maravilha. E aí você me contou que você lida com a maioria dos seus pacientes são pessoas que de alguma forma sofreram algum tipo de trauma ou luto ou algo relacionado a acidente ou violência. Como que você, primeiro como que você decidiu dar seguimento a essa área específica, assim? Pronto. Então, é, eu tô aí nessa jornada aí da psicologia há quase 20 anos, né? Quando eu escolhi qual a área que eu ia trabalhar dentro ainda na universidade, foi fazer um estágio com um professor, né, na universidade, o Marcelo Tavares, que é um suicidologista. Então, eu já comecei atendendo essa área de intervenção em crise, né? Eu atendia os estudantes da UNB. E eram estudantes que, de certa forma, estavam vivendo um sofrimento, uma dor, e eles precisavam de um espaço de cuidado, de acolhimento. Então, tinha um programa dentro do hospital, né, universitário de Brasília, onde dava esse suporte para os alunos, né? Então, eles chegavam com essa demanda e os alunos atendiam. Então, eu atendi enquanto estagiária e depois eu fiquei nesse programa um tempinho. Enfim, depois formei, decidi fazer uma outra jornada, assim, fazer um outro caminho dentro da área de organizacional. E aí, só que sempre algo movia em mim com esse desejo de atuar, de atender, né? De trabalhar com o acolhimento e o atendimento de pessoas em situações de crise e que isso podia ser, né? Tanto em situações de intervenção em crise com ideação, num trabalho de pós-venção também, né? De quem familiares que perdem os seus entes queridos. E, enfim, e aí junto, né, dentro desse processo, eu fiz a minha pós-graduação em Gestalt terapia, atendi durante um tempo, e sempre o que me moveu muito foi qual é o impacto das nossas experiências em nós, né, no nosso corpo, no nosso sistema, né, onde a gente vive, que é o nosso, esse nosso templo aqui, né? Então foi a partir daí que eu decidi, né? Isso há 5, 6 anos, a fazer uma formação em experiência somática, é Somatic Experience, né? Em inglês, é uma abordagem onde a gente tem ferramentas, né, para trabalhar traumas, né? É, então, foi a partir daí, né, que eu decidi trabalhar. Então, claro que eu atendo, né, em várias demandas, né, dentro da clínica, Sim. mas acaba que tem o meu viés hoje para, né, levar muito, não só não é o trauma em si, né, que depois a gente pode falar um pouquinho mais o que é, né, uma experiência traumática.
Mas é pensar que tudo o que acontece em nós, acontece em nosso corpo, né? Nós somos movidos por algo, né, que acontece fora e que mobiliza alguma coisa dentro de mim, de nós, né? Uhum. Então, é a partir daí que o meu atendimento, ele toma esse rumo, né? Dentro de um processo de consciência corporal também, né? Porque eu só posso lidar com as situações quando eu tenho uma consciência de mim, né? Quando eu estou bem orientada, né? Que se eu não estou bem orientada, eu não consigo dar respostas, né? Me alonguei, né? Não, É tá isso. ótimo. Eu tô aqui tendo uma aula, viu, Uhum. gente? Eu iniciei, como eu comentei com você antes da gente começar a gravar, eu iniciei uma pós-graduação em psicanálise. E aí, esses dias assistindo a aula, ela é online, né? Eu vi que eles comentaram, e você me corrija se tiver errado, ou se eu entendi errado também, que se você sofre algum tipo, não sei se também o trauma, né? Ou algum abandono, ou, enfim, a sua reação, mesmo quando você é criança, ela vai ser a mesma quando você é adulto. Você vai ter a mesma sensação, seja de abandono ou do trauma, que você teve lá atrás. Quando isso se torna um gatilho, quando existe um gatilho para aquilo. É assim que funciona? Isso. Então, vou falar um pouquinho do que eu tenho, né, enquanto conhecimento, né? O que que acontece? É, o trauma, ele é um evento, né, que acontece e que nós, enquanto seres, né, humanos, animais, vivemos as experiências na vida, as experiências traumáticas e as experiências estressoras, né? E o trauma, ele não é uma sentença de vida. A gente pode, né, viver as experiências e não viver uma traumatização. Ou que essa experiência traumática torne um transtorno do estresse pós-traumático, né, que é o TEPT. Uhum, Então, o trauma, ele é um evento que ele acontece rápido demais e intenso demais. Então, quando acontece algo que a gente não consegue se defender, a gente acaba, o corpo instala, você fica no seu corpo, no seu sistema, na sua fisiologia, aquela defesa que não foi possível no momento do evento, entendi. né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar o meu exemplo, Aham, né? Eu acho que fica bem prático, assim, para vocês conseguirem entender o que é um evento traumático, né? Depois que eu iniciei a minha jornada, né, de estudos e terapias, né, eu identifiquei, dentro de um processo terapêutico, que eu já tinha um conhecimento, mas eu não sabia como que isso estava no meu corpo, né? Eu tinha a informação que eu nasci com uma circular de cordão, né? Que é o cordão no umbilical no pescoço, né? No pescoço. pescoço. Quando eu nasci, assim, já, Roxinha. já em sofrimento, né? Isso é o quê? Isso é um trauma. É um trauma de nascimento, né? E aí, enfim, isso não é algo que a gente tem conhecimento, né? Não é isso não é aprendido, né? É aprendido quando a gente tem interesse, você vai para a vida e isso se torna isso prático, né? Então, esse evento, ele trouxe muitas consequências para minha vida, né? Em vários aspectos, mas em especial teve um evento muito importante na minha vida que foi com relação ao meu próprio corpo, o meu próprio processo de adoecimento ao longo da minha vida, até uns quase 40 anos, de muitas infecções na garganta.
de várias repetições de inflamação. Então, assim, eu era pequena, bebê, e os médicos já naquela época já era bezetacil. Bezetacil a vida inteira, né? E adulta eu ainda tomava, tinha ciclos de infecção, de inflamação na garganta, de, assim, muito recorrente, assim, de 2, 3, às vezes até 4 vezes. Então, assim, a cada 3 meses, infecção na garganta. Eu tenho uma história para falar sobre isso depois. Ótimo, maravilha. E aí, o que que acontece? Num processo terapêutico, eu trouxe isso de que, nossa, eu adoeço muito, a minha garganta, né? Então, vinha muito esse lugar aqui. E aí, a gente fez um trabalho e identificou que era em função desse meu trauma de nascimento, que foi o quê? O enforcamento. Então, veja um trauma de nascimento que ele ficou instalado no meu corpo, né? No caso aqui, no meu sistema respiratório. E isso me levou a uma série de sintomatização, né? Então, por muito tempo eu sofri Mas com isso. você acredita que isso pode ter sido porque sua mãe repetidas vezes, não vou falar que alimentou, mas ela afirmou esse evento? Ou você acha que não? Ou desde de que você era bem bebezinha, você já passava por essas crises de garganta? Desde pequena, né, eu passava, eu imagino que por mais suporte, né, que se tenha, que eu tenha tido com a minha mãe, que eu tive um vínculo muito amoroso, a minha mãe foi uma mãe muito cuidadosa comigo, mas de alguma forma o meu corpo, ele instalou essa memória, Entendi. né, né, de algo que aconteceu aqui que foi intenso demais. O que que é o trauma, né? Intenso demais, onde eu não consegui, né? Então, durante o processo terapêutico, o meu corpo fazia um movimento, né? O que eu não foi possível fazer lá atrás, no meu nascimento, Uhum. e eu não tenho essa memória cognitiva, obviamente, que essa memória estava no meu corpo, mas durante o processo, qual era o meu impulso? Qual era o movimento do meu corpo? Era no movimento fazer esse Retirar movimento, o que que era o estava. quê? Era tirar o cordão, que não foi possível, porque afinal de contas tinha tudo, Né? né? Mas isso teve impactos, né, na minha questão da minha comunicação, né? Por muito tempo eu me silenciei muito, em escola, né? Eu sempre me mantinha muito mais calada. Né? Eu tinha esse excesso de comunicação, por exemplo, em lugares mais seguros, por Aham. exemplo, em casa e mais, né? Sempre falando de uma forma muito, né, muito alta. Sempre, meu tom de voz é um tom mais elevado, então assim, eu falava alta e muitas vezes eu falava de uma forma muito assim reativa também. Por quê? Porque no meu corpo tinha ali uma tensão, um trauma de que eu sobrevivi. Aham. Eu sobrevivi, né? Porque eu poderia ter morrido no parto. Mas eu carreguei aquela experiência por muito tempo de ativação, né? Eu entrevistei uma moça e toda vez que eu vou falar dela, eu esqueço o nome dela. Acho que é. Ai, gente. Aline da paracanoagem. Hoje ela faz um esporte, né? Mas assim, a história dela foi que ela sofreu um acidente de carro e ficou paraplégica. E aí, eu não sei como foi, se ela fez terapia para isso, mas ela não aceitava a situação dela e ela levantava da cama e se esforçou para andar, tanto que hoje ela anda, né? A mãe dela Uhum. brigava, minha filha, não pode, porque existia uma fisioterapia para o corpo voltar da forma correta. Então ela levantava e tentava ficar em pé de qualquer jeito. Como ela não sentia as pernas, então ela não sabia se o pé realmente estava torto, se não estava, né, no chão. Uhum. E ela contou isso, ela falou, não, eu não aceitei essa condição. Tanto que quando ela foi fazer tratamento no Sara, que colocaram ela no basquete junto com outras cadeirantes, ela não vou. Ela disse que demorou.
para aceitar que ela precisava ir aos poucos, né, para voltar a andar. E uma pessoa assim, o que você me diz depois de ter passado por esse trauma e de não ter aceito as condições que ela ficou depois do acidente? Tem aí um processo, talvez o que a gente, né, pensou também em trazer a questão do próprio perdas, né? É Aham, viver um processo de uma perda numa condição do meu corpo, né? Ela voltou a andar, tá andando. ela tá andando, Mas ela tem limitações, né? tem limitações, mas o desejo, o ímpeto, o desejo de mover-se foi o que, né? Ou imagino que foi o que moveu ela a buscar outros recursos, né? Sim. Esporte, enfim, para fortalecer, né? Mas assim, esse primeiro momento, né? Que um pouco do que a gente vai poder falar também de um processo de perda e, consequentemente, vivenciar um luto, né? Sim. Um luto de um corpo que ele estava, né, com toda a sua mobilidade, né, com todo o seu sistema funcionando, e de repente ela passa por uma experiência onde ela não, né, ela fica condicionada a um tratamento, a uma cadeira, enfim. Então, assim, dentro de um primeiro momento, a gente pode falar, dentro da fase do luto mesmo, desse lugar da perda, é assim, ó, eu me nego a aceitar essa condição, né? E que eu vejo que num lugar como esse dela, né, que ela sobreviveu a esse acidente, ela estava dizendo, foi uma experiência, Aham. mas essa experiência, ela não vai me mover para uma vida inteira nessa condição que eu fiquei no momento lá do evento, né? Então, ela pôde, na verdade, dar um significado, ela conseguiu restaurar e transformar essa condição dela também daquele evento, né, em um processo de transformação e até de cura desse trauma, né? Mas isso tem de toda o suporte também que ela teve, Que né? é admirável, né? Eu estava Sim, comentando isso ontem com meu namorado, de como as pessoas lidam, né? Cada um da sua maneira, porque tem gente que precisa, assim, fazer terapia a vida toda, ou se apega, ou, enfim, acha que ali ele vai estar pronto para viver o que ele não consegue viver. E a gente estava comentando sobre isso. Tem gente que consegue lidar com seus próprios traumas, colocar na cabeça que aquilo ali não é importante, ou que não se deve alimentar daquela forma, e seguir, né? Não sei se isso é saudável, se é uma máscara, enfim, acho que cada um, né? Mas uhum, para ela trouxe o benefício dela poder voltar a andar, porque ela falou: não aceito. E eu achei isso, como eu te falei, admirável, porque às vezes as pessoas se colocam como vítima, né? E isso também é muito perigoso dentro de um contexto social, você se vitimizar e não, esse aqui é o meu lugar e acabou, o mundo é cruel, as pessoas são cruéis. Mas é assim, né? A sim. gente vive em sociedade. Obviamente, fatores externos vão influenciar de uma maneira ou de outra na sua vida, mas cabe a cada um escolher a forma que é necessário ela seguir, né? E Exatamente. como você falou da questão do luto, eu nem tinha me atentado que isso também é um luto, né? Uma separação é um luto. Qualquer coisa que saia de perto de você de forma, né, que você não espera, também é um luto, né? É um luto. E é interessante que as pessoas, a maioria, né? Eu falo baseada nas pessoas que eu conheço, que eu converso. A maioria não enxerga isso. Eu preciso viver essa fase, superar para aprender alguma coisa com ela e seguir, né? E como que é todo esse processo de pós-traumático, né, que você comentou?
Isso. Então, quando a gente vive a experiência, a gente pode viver essa experiência, uma experiência traumática, ou a gente vive experiências estressoras. Mas se a gente encontra, após um evento, a gente tem recursos, a gente consegue encontrar um espaço para restaurar. Porque o que que acontece, né? Como eu falei, quando você vivencia um trauma, é, eu posso viver a mesma experiência que você, né? A gente, de repente, caímos de bicicleta, né? Eu caí de bicicleta quando eu era criança, você também caiu. Só que a minha experiência de ter caído foi diferente da sua. Então, a questão do trauma não é o trauma, o fato de ter caído de bicicleta, não é essa experiência em si. É o que que essa experiência trouxe para o meu corpo. Então, eu posso ter caído de bicicleta num lugar onde as pessoas sorriram, ninguém me ajudou, e eu fiquei toda machucada e eu sofri várias lesões. Essa é a minha experiência com a queda. Você pode ter caído, viveu a mesma experiência, trauma, queda de bicicleta. Essa é a mesma experiência. Só que para você, você teve um cuidado diferente, um apoio diferente. Você conseguiu, no momento da queda, ter alguém que olhasse: olha, tá tudo bem, eu vou te ajudar, fica tranquila. Ou dá um tempinho aqui, eu vou te trazer uma água, eu vou cuidar de você. Olha a diferença, né? Então, o evento né? O evento vai depender muito de como você, o seu corpo, né, recebeu toda essa carga, né? Se você não conseguir é, integrar, se você não conseguir, na verdade, descarregar toda a tensão que ela fica aqui no seu corpo, aí você vai para uma somatização, que é o que a gente chama da traumatização, que pode levar a um transtorno de estresse pós-traumático, né? Quando isso não é cuidado, quando isso não é tratado, né? Se a gente colocar. Respondi sua pergunta? Sim. Tem mais perguntas? Fica à vontade. Eu tava lembrando que você falou que o trauma é como o nosso corpo reage. Quando eu era mais nova, eu fui pra praia e eu fui queimada por uma água-viva. E aí eu lembro que depois que eu fui queimada, eu não conseguia sentir nada tocando no meu corpo. Não conseguia sentir cabelo grudado em mim, porque me dava muita agonia. E até hoje eu tenho isso. Eu não gosto de ter cabelo tocando em mim, nada. Isso. Olha só. E a mãe, ela viajou com a minha mãe, né? E aí me ligou pra falar isso. Eu só chorava, né? Aí ela ficou, calma, mãe, eu tô bem. O trauma foi maior em mim. Como que minha filha recebeu como que ela viveu essa experiência, né? E eu, como mãe, Exatamente. não Eu estava ali para longe. cuidar. Mas veja, essa é uma experiência, né? Foi uma experiência traumática para você, onde você não conseguiu perceber, né? Porque ela veio rápido demais, né? E você não teve tempo de se defender, né? Quando a gente fala do trauma, a gente está falando do quê? Do processo, de um evento onde, como ele é muito rápido, às vezes a gente não está orientado para dar uma resposta. Então, dentro eh, da experiência somática, que eu trabalho e que veio, né, diante o Peter Levine, né, que foi o que idealizou, né, e trouxe todo esse estudo e que está aí com muito trabalho, né, que já foi desenvolvido nessa área, muita teoria. É, você ele trouxe uma perspectiva de que nós, seres humanos, somos como os animais, né? A diferença
dos animais. E aí vamos colocar do animal selvagem para o animal, nós, né, seres humanos que nos diferenciamos do animal porque somos pensantes, né? Racionalizamos. Então, o animal, ele vai vivenciar uma experiência na natureza, onde ele vai se sentir ameaçado, e ele pode viver essa experiência e ele vai ter uma resposta, né? Por quê? Porque o animal, ele, diferente de nós, que vivemos com tantos estímulos, e com tanta ausência do presente, né? De onde que eu tô, né? O que que tá acontecendo aqui aqui nesse momento, na minha vida? Como que eu tô visualizando as coisas? O que que eu vejo? O que que eu ouço? O que que eu tô sentindo? O animal, quando ele tá lá no habitat ali, ele tem todo esse sistema de orientação muito aguçado. Então, ele estando ali, ele vai saber, ele vai perceber se tem alguma situação que é ameaçadora. Então, se ele está dentro de uma situação que ameaça, ou ele ele vai ter duas respostas, né? Ou ele vai fugir, perna para quem te quer, ou ele vai lutar. Dependendo da situação, ele pode lutar. E tem uma situação também que o animal tem, uma resposta de congelamento. Talvez ele, diante de uma grave ameaça ali, que ele, né, não tem o que ser feito, ele congela. A gente ouve, né? Não sei se você já ouviu falar do fingiu de morte. É isso. Alguns animais, eles fingem de morte. E tem um predador que ele não vai querer, né? Ele quer ter o processo de conseguir aquela presa quando ele consegue, quando ele mata, né, o animal. Quando ele já encontra aquele animal, teoricamente, ele pode ser que ele dispense. E aquele animal, ele vai ter um tempo de restabelecer e aí ele consegue sobreviver, né? O animal, o único momento que ele congela é nessa situação, né? Porque a resposta, no geral, é a resposta de lutar ou fugir. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade, na verdade, não temos somente essas respostas, temos uma resposta também de congelamento. Por que que congelamos diante de algumas situações de ameaça? Porque a gente tem uma preservação da vida. Então, se eu estou diante de uma situação onde eu sinto muito medo, eu congelo. Por isso que, às vezes, o que instala no nosso corpo em situações de medo é justamente porque naquele momento eu não tinha o que fazer. Eu fiquei congelada, né? Então, o ser humano, ele congela. O congelamento é o trauma. É aquilo que fica no corpo. Então, o medo, ele é congelante, né? Né? O corpo reage a uma emoção, na verdade, né? Exatamente. E eu tava vendo também esses dias, não sei se foi numa aula ou se foi num podcast, que eu achei também muito interessante, essa questão de como a gente só reage quando tem uma emoção à frente. Seja ela ódio, né, tristeza, alegria, enfim, entusiasmo. Eu achei tão interessante e como que as pessoas lidam com cada uma delas, né? Somos movidos pela emoção, né? Eu vou voltar um pouquinho nisso, assim, só para não. Eu não sei se eu respondi, né, quando ela trouxe a questão da água viva. Então, assim, muito possivelmente, né, aquele evento trouxe para você essa carga, onde você não conseguiu você não conseguiu se defender, nem você conseguiu fugir e nem você conseguiu, né, sair ali daquela situação. Então, ela tocou em você. Pode ser que, de alguma forma, aquilo dali, e aí talvez seja no seu corpo, né, ficou instalado
isso dentro da sua fisiologia, essa memória de que algo me tocou, que foi intenso demais, que me gerou, né, dor, que me gerou uma série, né? E aí, isso ainda pode estar aí no seu corpo, né? Claro que, né, as coisas foram acontecendo, sua avó cuidou, né? Sua mãe falou assim, ai, queria estar aqui e tal, que também pode ser um apoio, né? Que de alguma forma ela deu, de, ai, queria estar aí cuidando, isso também pode representar para você uma coisa positiva. Mas é curioso, eu acho que você fica curiosa, né? De saber que sempre que toca um cabelo, o cabelo, né? É. Te traz como se fosse um gatilho, né? Aham. Desse evento. Então, isso é algo para você ficar aí curiosa, e quem sabe poder olhar um pouquinho para isso, né? Mas tudo Sim. tem seu tempo. É, essa questão da emoção, né? Assim, primeiro, o corpo, primeiro ele conecta com o tempo e o espaço, né? Primeiro vem uma conexão, né, no seu sistema nervoso, que você vai, né, ter essa percepção, né, do que está acontecendo, né? Uhum. E a partir daí é que isso aqui pode, você aí vem pro sentir, para a emoção, né? Então, assim, na verdade, a gente primeiro tem Uma uma reação. reação, né? Primeiro tem uma reação, e essa reação é que vai te Determinar ter qual a emoção que vai comandar qual é a ali, emoção. né? Exatamente. Né? Então, a emoção, na verdade, ela não antecede, né? Ela vem, primeiro, ela instala algo no seu Uhum. corpo, a partir daquilo que você vai vivenciar, daquilo que você está, né, percebendo, e aí pode gerar uma emoção, né? E você? Porque há pouco tempo a minha avó faleceu. A minha avó que me criou, né? Porque eu comentei Uhum, com você de outra avó que faleceu quando eu era mais nova, que é a mãe do meu pai. Mas a mãe da minha mãe foi a pessoa que me criou e ela faleceu, se eu não me engano, foi março? Mas, Março. E eu não consegui. Primeiro que não, minha avó é imortal, né? Uma mulher forte. Mas a gente já olhava para ela, ela já estava bem debilitada, já não estava conseguindo fazer as coisas que ela gostava de fazer, que ela era muito ativa. Então, assim, a casa dela tinha que estar sempre impecável, o almoço ela que fazia, e ela já não estava dando conta dessas atividades. E sempre ela ia para o hospital e voltava. Dava aquele sustinho na gente, mas ela voltava. E quando a minha mãe, foi até meu irmão, na verdade, que me avisou, eu falei, não, não é possível. E eu lembro que eu estava fazendo comida, aí eu respirei e falei, não. Mas a minha perna tava bamba, sabe? uhum, E daí, aí eu recebi outra notícia, que o médico havia conversado com a minha mãe, avisado que já tinha, não tinha, né, mais sinais vitais. E 5 minutos depois voltaram os sinais vitais. Olha que coisa. E aí me deram essa notícia. Aí eu falei, ah, eu sabia, minha avó não vai morrer. uhum, Só que aí depois voltaram e falaram, realmente a gente tentou entubar, tentou fazer de tudo para ela reagir, não conseguiu. Mas eu tava com aquilo, não, gente, não é possível. Eu vou chegar lá, ela vai estar viva, ela vai me ver ou ela vai sentir que eu tô ali, ela vai. E aí eu cheguei, mas quando eu cheguei na porta do hospital que ela tava, eu já não tava dando conta mais de andar, eu já não tava enxergando nada, eu já não tava conseguindo assimilar muita coisa. Agora, no velório, que eu não queria ir, mas eu também eu fiquei, se eu não for, será que eu não vou me despedir, né? E lá eu não fiquei bem de jeito nenhum, porque eu nunca imaginei ver minha avó dentro de um caixão e o que é pior, a parte que fecha, né, o caixão. uhum. E não sei se foi um trauma, mas assim, eu não quero nunca mais ver ninguém naquela situação. Para mim hoje, eu acho que foi a última vez que eu vou a um
velório, enterro, sepultamento, né? Não consegui ver o sepultamento, saí da sala de velório, já fui para casa. E na minha cabeça, não sei se isso é uma fuga, ela tá lá na casa dela. Eu só não tô perto. Uhum. Eu ainda não consegui, assim, não, acabou. Ela foi embora mesmo. Olha que, assim, como é importante isso, né, Rose, que você está trazendo. Porque, veja, é, é tudo, ainda está muito recente, né? Você falou que são Sim, 4 meses, né, sim. dessa vivência, dessa experiência, né? E aí, olha como quantas coisas movem ainda, né? As emoções. Move a Heloísa, move, você me move também quando você vai falando, e agora vendo a Heloísa. Olha quantas coisas que vão movendo dentro da gente, né? Porque a gente está falando de uma situação que é sempre muito desafiadora, né? Vivenciar um luto é um desafio, onde pode ser muito intenso, né? Geralmente é muito intenso, mas ele tem ele tem o seu momento. Tem um momento onde a gente atravessa, né? Ainda é, sem essa sem essa luz, muito no lugar do não acreditar, e vai ter um momento de florescer, né? Aquilo que existe dentro de você enquanto amor por essa pessoa, né? Mas agora ainda é um momento de dor, né? Ainda é um momento de luto. O luto, ele tem as suas fases, né? E talvez o que você está dizendo eu ainda estou numa fase da negação, que é uma fase. As fases, elas não é uma fase linear, né? Uhum. As fases do luto. Não, tem dia que eu choro, tem dia que eu sinto falta, que eu sei que se eu chegar na casa dela, ela não vai estar. Eu sinto o cheiro da comida dela. E interessante como a nossa mente acaba materializando certas coisas, né? Essa questão do cheiro da comida. Uhum. E eu penso, eu acho que eu vou lá almoçar na casa da minha avó hoje. E aí eu, não, gente, como é que eu vou lá? Ela não tá lá. Isso. Isso, né? Se você também traz e você percebe, né? Você vai vendo do como que você está vivenciando esse luto, né? O luto, ele é natural que seja mesmo desafiador e muito intenso, mas existe um luto que ele vai, né? Ele vai ter as suas fases que duram até 2 anos. Uma fase de um luto onde você consegue viver e transformar essa dor dentro de você. E tem um luto difícil, que aí você às vezes vai viver uma vida inteira, né? Mas você está trazendo um luto e uma experiência muito recente. Uhum. Então, viver essa fase ainda é uma fase talvez inicial. Do não é possível que a minha avó não tá mais, e aí isso te gera uma tristeza, ou uma fase do luto, que é a fase, né, da barganha, né? Mas será que? Mas e se, né? Uma que veio imediato, né? Quando ela ainda teve ali o processo de falar assim, tá vendo? Né? Talvez ali você via e tem dentro de você essa força Sim. dessa pessoa que esteve nessa vida, nessa existência, né? Então é isso que está em você, né? Agora, poder também acolher essa dor, ela também, ela te traz também uma capacidade de lidar com isso e, em algum momento, poder falar dessa avó somente com a saudade. Não, Uhum. não somente, né? Mas com a saudade. E não necessariamente com ela já não está mais, mas eu queria aqui, né? Enfim, tudo isso que a ausência traz, né? Mas, assim, eu sei que também a gente precisa, né? Nós temos um diretor ali já comunicando que temos pouco tempo. Isso. O que que eu
o que que eu diria, né, Rose e Heloísa, né? A importância da gente cuidar, né, da nossa presença, né? Como é importante o nosso estado de presença, o nosso se sentir mesmo conectada com o nosso corpo. Então, quanto mais eu me percebo, quanto mais orientação eu tenho, né, do tempo e do espaço, do que está acontecendo dentro e fora de mim, eu vivencio as experiências, porque o trauma, por exemplo, né, do que a gente falou tanto, as experiências estressoras, e é isso porque estamos vivos e a gente vai viver as experiências, a gente consegue atravessar e viver essas experiências e, e seguir, sem que isso torne uma traumatização ou um transtorno, né? Então, quanto mais eu me oriento, quanto mais presença eu tenho, quanto mais cuidado eu tenho, né, do meu corpo, quando eu consigo realmente, né, trabalhar com algum cuidado mesmo de bem-estar, né, procurando uma qualidade de vida, eu não me perco, né? Eu não me perco no mundo, eu não me perco com o outro, Sim. né? Eu vivo a minha presença, né? Podendo estar Eu regular. escutei isso de uma outra psicóloga que trabalha só com adolescentes aqui, né? Filha, lembra da Ju? Ju. Ela falou que um adolescente que é amado, né? Porque isso tudo influencia, que tá ali em dias com a sua autoestima, dificilmente ele se torna um adulto tão traumatizado, tão com essas sequelas, enfim, aprende a lidar melhor também, né, com os seus problemas, porque todo mundo vai ter um dia. Se não tem, tem que arrumar um, porque Isso. Desenvolve e tem, né? Desenvolve recursos. sim, E o mais importante, né, quando a gente fala dessas fases, né, que seja da infância, adolescência, quando a gente está no mundo, né, como é importante ter o apoio, relação de vínculo. Quando o adolescente, ele se sente vinculado, ele tem apoio e suporte, ele atravessa. É natural que tenha seus percalços, tenha, né, suas N necessidades, mas não necessariamente é, isso assim, ter o vínculo faz com que você tenha uma vida mais saudável, né? Porque você não se sente desamparado, né? eu adorei. Você gostou, filha? Muito. Gente, Ah, acho que na próxima a gente continua mais assuntos, né? Vamos ter uma parte 2 aí. Quem gostou já comenta, curte, compartilha. Fernanda, obrigada pela presença, viu? Rose, eu que agradeço, E tá? vou deixar de novo aí, gente, o Instagram dela para quem tiver interesse em procurá-la, tá à disposição. Aí à disposição. Não sou uma produtora de conteúdos, né, ativa. Tenho ali como um portfólio também falando, né, Sim, desse trabalho, né, com trauma. Meu trabalho é voltado, né, para o atendimento clínico, que é uma educação emocional, uma educação somática, né? A educação somática é a educação corporal, né, sim. de educar esse corpo, né, a encontrar saúde. E a educação emocional é tanto nesse âmbito, no contexto clínico, como empresarial, né? Então, eu também trabalho, né, oferecendo um programa de gestão emocional para que as pessoas estejam em N ambientes, né, que seja no ambiente corporativo, que seja no familiar, onde consiga lidar e gerenciar as suas emoções. Ai, que ótimo, muito Isso. bom. Obrigada. Gente, mais um Obrigada. episódio. Sim. Heloísa, Heloísa dá tchau. Tchau, gente. Até a Até a Tchau, próxima. próxima. gente.